O experimento russo da privação do sono. Então, odeio esse creepypasta. Vai tomar no cu. Isso aí é uma treta que surgiu aí nos anos 90, que dizia que na década de 70 a União Soviética estava fazendo experimentos para fazer aquelas paradas sempre de eu quero um cara que tenha poderes telecinéticos, eu quero alguém que, um super soldado que não precisa dormir e tudo mais. Então eles usavam doses contínuas de drogas diversas, coquetéis de medicamentos para fazer os soldados lá enfrentarem situações desumanas. Eles ficavam dias sem beber água e sem comer, sem dormir e tudo mais, a ponto deles torturarem os soldados, colocando pinguelas de água para que eles não dormissem, alterando a temperatura para que o corpo não ficasse confortável, e ao final de um certo tempo, com vários tipos de dosagens de remédios diferentes, um dos soldados sobreviveu e ficou desse jeito que está aí na imagem. Esse seria um dos soldados que sobreviveu ao teste e ele conseguiu passar por períodos de privação de alimento e sono. Os remédios teriam transformado ele nessa criatura. Essa criatura tem a seguinte capacidade: ela tem uma incrível força, uma resistência fora do comum, porque o corpo constantemente produz adrenalina, e ela, se não se alimentar constantemente, ela vai morrer em colapso, porque o organismo não vai sustentar a tamanha atividade fisiológica que a falta de sono provocou com os remédios. E aí, pelas histórias, falam que esses remédios não foram suficientes para que o experimento desse certo novamente, mas as indústrias farmacêuticas começaram a utilizar esses compostos para vender para as pessoas. Então, se as pessoas tomassem certos tipos de estimulantes e certos tipos de remédio, elas poderiam ficar com vários dias acordadas, e elas poderiam se transformar em uma criatura parecida com essa. Bom, para colocar isso daí na sua campanha de RPG, nós temos duas possibilidades aí. A primeira é se você colocar numa campanha moderna, uma campanha de storytelling, numa campanha de mistério, ou do sistema do Selbit, ou Selbit. A gente tá falando da Ordem Paranormal, aí fala de nós. Você pode colocar lá o seguinte: eu sou muito contra, assim, a maioria das aventuras modernas, né, ser contemporânea, cara, porque celular é um grande facilitador, transporte, é tudo muito fácil, tudo muito pesquisável, mas você pode arriscar, tá? Se você fizer ela num tempinho aí mais para trás, 80, por exemplo, até início de 90, você pode fazer o seguinte, que existe uma crescente disseminação da história de uma pessoa que já está sem dormir há 2 semanas, porque ela tomou sérios remédios e ela está perdendo. Porque quem não sabe, se você ficar aí 3 dias sem dormir, 4 dias sem dormir, você começa a ter uns probleminhas neurológicos, tá? Você começa a ver coisas que não estão lá, você consegue não ver as coisas que estão lá, etc. Então surge a história dessa pessoa que não está conseguindo dormir, chega a sair na televisão, uma pessoa que não consegue, papapá, não sei o que lá, e pode ser na cidade onde está acontecendo a sua aventura. Ao mesmo tempo, você vê que existe um surto de insônia que está acontecendo. Esse surto de insônia está proliferando principalmente entre pessoas de classe mais alta e pessoas que possuem funções de importância em empresas, tipo gerentes, coordenadores e tal. E o que está acontecendo é que esses remédios que foram utilizados nesses experimentos estão sendo usados de maneira inadvertida
como base de remédios comuns, e está levando as pessoas à privação do sono, e isso está levando as pessoas a se transformarem gradativamente nesse tipo de criatura, o que vai acabar provocando uma certa infestação dessas criaturas violentas e extremamente fortes. E aí você vai ter uma espécie de apocalipse zumbi, só que de criaturas que não estão mortas, tá? São criaturas só muito resistentes, movidas por instinto, que querem basicamente se alimentar e estão muito loucas o suficiente para não conseguirem se comunicar e seguir basicamente através de seus instintos. Se você vai fazer uma campanha já de fantasia medieval, o que pode acontecer é você criar uma criatura muito parecida com um lívido, mas sem as origens sobrenaturais, e elas estão se proliferando através de alguma maldição. E agora eu vou sacar a carta do trunfo da Griselda, porque algum tipo de bruxa ou alquimista está produzindo elixires que transformam essas mutações, só que disfarçados em remédios para bom sono. O remédio para a pessoa que tem insônia está provocando a insônia, e gradativamente, no intervalo de poucos dias, ela transformará a pessoa nessa criatura vil e nervosa. A salvação dela é calmante e sono. Aí ela vai desintoxicar e talvez voltar ao normal. E aí, meu amigo, vai da sua cabeça doente o nível de gore que a sua história vai ter. Porque você pode fazer um troço bem tenso para os seus jogadores. Eu não conhecia essa história específica aí do privação de sono, experimento russo. Eu conheço a do MK Ultra, né? Que era a versão dos Estados Unidos, né, da criação do super soldado, com essas mesmas premissas aí de utilização de drogas, LSD, esse tipo de coisa, para poder desenvolver. A maioria das vezes eles estavam focados em poderes psíquicos, né? E aí tem até aquele filme, acho que O Homem que Carava as Cabras, que é um pouco sobre essa questão também, né, da galera que fazia as cabras desmaiar só olhando pra cara delas. Que na verdade ele foi o único que conseguiu matar uma cabra, né? E aí é muito similar, né? Então acho que dá pra utilizar esse monstro também, muito parecido com o zumbi, só que sem o fator morto. Ele vai estar no fator de privação de sono, como você falou, e que a cura é muito mais simples do que a zumbificação, né? Porque aí você pode colocar ali se for um cenário, por exemplo, fantasia, tem a magia adormecer, né? Então você pode colocar o cara pra dormir ali que você já consegue vencer aquele inimigo. O difícil é o jogador saber que essa é a arma contra esse tipo de criatura. E aí vai uma investigação, aí normalmente vai para uma aventura mais de investigação mesmo, recolhendo pistas, muitas vezes documentações, grimórios antigos, esse tipo de coisa, onde ele vai conseguir encontrar essa informação e poder utilizar para vencer esse obstáculo, sem precisar matar os pobres coitados que estão zumbificado, entre aspas. Só não dorme, cara, coitado. Eu fico assim depois de um projeto grande. Eu acho que dá pra fazer um negócio também interessante, que é, você pode fazer esse apocalipse, entre aspas, zumbi. Você pode fazer uma aventura meio de terror, em que você só tenha o caso de uma pessoa, realmente, que passou, mas aí os personagens estão tentando escapar do lugar. Então assim, a gente não esperava... a pessoa, né? Ou então assim, a gente estava acompanhando o experimento e a gente não esperava que fosse acontecer isso, ele saiu do controle, ele fugiu, e agora a gente está na base militar russa de pesquisa aqui no meio da Sibéria, isolado, e esse cara tá aqui circulando, e agora a gente tem que dar um jeito de escapar antes que ele mate todo mundo. Também é uma possibilidade. Mas nessa ideia do apocalipse zumbi, uma coisa que eu acho que você pode fazer interessante também é ir você fazendo uma evolução de força. Então você começa com os caras, tipo, a hora que o cara tá sofrendo aquele efeito ali, depois de 2 semanas sem dormir sob efeito, ele vira um zumbi. A ficha dele equivale a de um zumbi. Se ele continuar sem ser morto durante mais 2 dias, ele começa a ficar mais forte. Ele vai virando um carniçal. Depois ele vira um lívido. Depois ele vira... Então assim, quanto mais tempo ele passa sem dormir... Depois ele vira um coach, trabalha enquanto eles dormem. Exatamente. E aí ele chega falando isso pra você e você fala, por favor, me mata. Então assim, quanto mais tempo ele passar sob efeito do medicamento sem dormir, mais forte ele vai ficar. Então, é uma situação que vai piorando gradativamente e as pessoas talvez já tenham essa informação logo de começo, cientes de que elas precisam fazer alguma coisa rápido para poder resolver.
Bom, enfim, cara, se você usar aí, depois vem cá e fala como é que foi, cara. Eu quero saber, porque eu já tive aqui essa ideia hoje e eu tive vontade de pegar pra mestrar, viu? Mesmo.